alegria estar com você mais uma vez nessa terceira aula. Você que já acompanhou a primeira aula que falamos sobre a oração, a segunda que nós falamos sobre conhecer para poder discernir, e agora nós vamos falar sobre a coragem para assumir a vontade de Deus. A coragem de poder dizer sim a Deus naquilo que Ele me chama, de dançar o medo para fora, de lançar as minhas inseguranças para fora e confiar em Deus, naquele que me chama. E eu convido você a baixar o e-book do Padre Luiz, que justamente ele está falando sobre essa oração com a palavra de Deus para buscar um discernimento vocacional. Então é importante que você faça esse caminho também junto com o Padre para que ele nos ajude a fazer esse discernimento. Então no nosso site mesmo, esse link ele está na descrição do vídeo, onde você pode estar baixando esse e-book para poder também fazer uma oração, ter uma oração direcionada com a palavra de Deus, que vai te ajudar a poder fazer esse discernimento vocacional. E se você conhece também pessoas que estão nesse momento de dúvida, de busca do seu caminho, convide essas pessoas também a ouvirem essas palestras, essas reflexões, para que possam também ser iluminadas por Deus e terem um discernimento da sua vocação, do caminho que Deus as chama. Então, nesse momento a gente fala sobre a coragem de abraçar aquilo que é a vontade de Deus para mim, o caminho de santidade que Deus escolheu para mim, que Ele me convida a caminhar. E eu convido você a ler comigo Marcos 10, no versículo 46, que fala do cego Bartimeu. Chegaram a Jericó e ao sair dali Jesus, seus discípulos e a numerosa multidão estava sentado à beira do caminho mendigando Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, aquele cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele te chama. Então aquele cego ele estava clamando por Jesus. Ele estava pedindo, ele estava suplicando por Jesus, mas ele não sabia se aquilo ia dar em alguma coisa. Ele simplesmente estava gritando, estava pedindo socorro, dentro da cegueira dele, de uma busca de encontrar a luz, de encontrar a visão, de ter a visão. Ele clamava, ele suplicava para Jesus, mas ele não sabia se o mestre ia atender, se ele ia passar reto, mas de repente Jesus parou e mandou chamá-lo. E as pessoas disseram para Bartimeu: coragem, levanta-te, o mestre te chama. E lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: o que queres que eu te faça? E o cego disse para Jesus: Rabone, respondeu-lhe o cego, que eu veja. Jesus disse no mesmo instante: vai, a tua fé te salvou. E ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Então Jesus cura a cegueira de Bartimeu, para que ele possa segui-lo, para que ele possa seguir o caminho. E então aquele cego clamava, assim como nós clamamos, pedimos ajuda, me ajuda a discernir o meu caminho, me ajuda a discernir a minha vocação. E de repente Jesus te olha, Jesus te chama. Então vem aqui que nós vamos ter uma conversa, vem aqui que nós vamos buscar esse discernimento juntos. Ou aquela hora que Jesus ele dá aquela palavra que você acolhe no seu coração dizendo: nossa, aqui está a vontade de Deus. E as pessoas que estavam em volta do cego encorajavam ele, dizendo: vai, levanta-te, coragem, o mestre te chama. E ali diante do Senhor o mestre diz: que eu veja, que eu encontre o meu caminho, que a luz apareça aos meus olhos, que eu possa entender o caminho que eu devo seguir. Então eu acho que nesse momento a gente deve se colocar diante, como se fosse esse cego Bartimeu diante de Jesus, dizendo para ele que eu veja a minha vocação, que eu veja o caminho que eu quero seguir. Mestre, tem piedade de mim. Sou tão cego, estou cego com as luzes desse mundo, estou surdo com as vozes desse mundo, não consigo te escutar. E Jesus ele faz esse confronto, O que você quer? Qual o caminho que você quer seguir? Você quer seguir a minha vontade? Que eu veja, Senhor. E o Senhor hoje ele quer
derramar no seu coração a graça de poder acolher o discernimento que Ele tem para você. Só que é necessário coragem, é necessário deixar o medo de lado, é necessário deixar as ilusões, deixar as resistências. Muitas vezes nós somos dominados pelas nossas ilusões, de achar que tal caminho vai ser o melhor, porque a gente tem ilusões sobre ele, porque só nele existe salvação, só nele existe felicidade. Será? Será que Deus não te chama a um outro caminho? Qual é o caminho que Deus te chama? Ele te capacita e com certeza é um caminho onde Ele vai te fazer plenamente feliz. Então é tempo de deixar de lado os nossos medos, as nossas aflições, aquilo que nos impede de dar o passo. Estamos namorando há tanto tempo e por que não vamos tomar a decisão de nos casar? O que está impedindo? Aqui o cego estava com uma capa em cima dele. E quando ele foi em direção do Senhor, ele solta aquela capa, ele deixa para trás a sua vida velha e diz: eu quero uma vida nova, eu quero uma vida que enxergue a vida de Deus. Então é tempo de lançar fora as suas capas, aquilo que está deixando o seu coração amedrontado. Você que tem um chamado ao sacerdócio, a ser uma profecia do Cristo no mundo de hoje, lança fora a tua capa. O Senhor te capacita, o Senhor te chama, o Mestre te chama. Você que é chamada a ser uma celibatária consagrada, o Mestre te chama. Você que tem um chamado e percebe que uma vida paroquial muitas vezes não é suficiente para você, que o Senhor te convida a viver a radicalidade do Evangelho numa comunidade nova, o Senhor te chama. Faça experiência, conheça como é a vida dessas comunidades, se aproxime, faça um encontro vocacional. O Senhor te chama. Você que está em dúvida sobre o teu matrimônio, faça um retiro de casais, peça ajuda para um sacerdote que reze com vocês. Você que está em discernimento da sua vocação sacerdotal, é importante que você faça um caminho junto com um sacerdote, peça que um padre reze com você, faça um discernimento com você. Mas eu te convido a lançar fora o teu medo. Todo mundo tem medo, meu irmão. Todo mundo tem medo. A gente tem medo do futuro, a gente tem medo de não dar conta, mas o Senhor te capacita, mas o Senhor vem de encontro às tuas fragilidades, o Senhor vem de encontro aos teus medos e tenha certeza que Ele não nos esquece, que Ele nos sustenta com a sua mão. Acho muito bonita também uma passagem que eu te convido a olhar em Lucas 5 da pesca milagrosa, onde ali nós vemos Pedro, pescando a noite toda. Estavam ali sem ter pego um peixe, mas simplesmente Jesus dá uma ordem: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. E Simão olha para a sua fragilidade e diz: mas Senhor, eu pesquei a noite inteira e não tinha um peixe, e você acha que agora, na luz do dia, eu vou conseguir pescar alguma coisa? Mas por causa da tua palavra, vou lançar a rede. Então, nesse momento, Pedro faz uma profissão de fé. E num tempo de hoje é necessário que, para que nós façamos o nosso discernimento, nós tenhamos fé. Fé na palavra de Deus, fé naquele que nos chama, fé na graça de Deus. E Pedro faz essa experiência. E feito isso, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Então vejam o milagre da graça. O milagre da força de Deus, que opera o milagre dessa multiplicação desse monte de peixe, num lugar que não tinha peixe nenhum, e por causa da palavra de Deus que Pedro obedece, a graça acontece, o milagre acontece. E o discernimento vocacional também passa por esse caminho de fé, esse caminho da escuta que nós falamos na primeira aula, sobre escutar a palavra de Deus, ouvir o caminho que Ele vai nos propondo. Em segundo lugar, conhecer a vocação, nos conhecermos e nesse momento dar o passo. Não ter medo de dar o passo. Ter coragem de sair da sua zona de segurança e confiar que Deus Ele vai te capacitar. E eu convido você agora a rezar comigo, a pedir a Deus essa graça de dar o passo, de decidir, essa graça de caminhar rumo à vontade de Deus. Eu peço ao Espírito Santo que Tu venhas sobre nós agora, com a Tua força, com a Tua luz, com a Tua graça, para que nós possamos fazer este caminho de encontro com a vontade de Deus e para que eu possa me decidir
me lançar, confiar em que Deus tem o melhor para mim e poder reconhecer a voz do pastor que me chama. Tira do meu coração os medos, tira do meu coração as resistências. Vai pensando naquelas desculpas que você tem, muitas vezes, para não acolher a vontade de Deus. Mais tarde, deixa para depois. O Senhor agora Ele quer arrancar dos nossos corações essas desculpas e quer nos lançar numa decisão atual, numa decisão verdadeira, pronta, num espírito de prontidão para acolher a vontade de Deus. E peça a Deus que faça do seu coração um terreno fértil, como aquela terra fértil que acolhe a palavra como uma semente em terra boa e que ela possa frutificar 100 por 1. Peça que o seu coração agora seja um terreno fértil onde a palavra de Deus pode entrar, onde a palavra de Deus pode ser germinada. E peça a Deus os meios de acolher essa palavra, de fazer com que essa semente possa germinar. Peça ao Senhor pela tua fé. Me lembro nesse momento da hemorroíça, que confiava que se ela tocasse nas vestes de Jesus ela seria curada. E o Senhor te convida a tocar apenas nas vestes dele, a fazer essa profissão de fé, e quando aquela mulher toca, uma força sai de Jesus e ela é curada naquele momento, automaticamente, do seu fluxo de sangue que ela sofria há tanto tempo. O Senhor te convida a ter essa atitude de fé, de caminhar, de dar o seu sim, seja para qual caminho for de profissão, seja para qual caminho for de estado de vida. O Senhor te convida a dar o seu sim generosamente, não tenha medo de dar o teu sim generosamente, de dar o teu sim sem receios. E toque agora nesse momento naquilo que você sente que é frágil em você, naquela incapacidade que você olha e fala, não vou conseguir responder. O Senhor agora quer te tocar, quer curar o seu coração, quer dar para você a certeza da vitória, porque Ele é a fonte da cura, Ele é a fonte de toda a graça em nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, toca agora os corações nesse momento, dando aos corações e às pessoas uma vontade nova e generosa de responder a Ti, Senhor. Alarga os corações num mundo tão egoísta. Nós vivemos num mundo tão egoísta, os nossos corações são tão fechados, apenas para os nossos interesses. E é tempo de olhar para a vontade de Deus, para a necessidade de Deus no mundo. O que você sente no teu coração que Deus te chama? Um trabalho com o pobre, um trabalho com os doentes, um trabalho com os vicentinos, um trabalho numa comunidade onde você possa ser um missionário. A messe é grande, são tão poucos os operários, que o seu coração seja movido por essa palavra. Quanta necessidade de Deus nesse mundo, quantas pessoas sofrendo pela falta do evangelho, quantas pessoas sofrendo pela falta do amor, pela falta da caridade. Você é chamado a ser profeta do amor, a ser chamado a ser profeta da caridade. O Senhor te convida hoje a alargar os horizontes da tua mente, alargar os horizontes do teu coração. Meu irmão, saia do teu egoísmo. Deus quer te fazer profeta. Seja onde você estiver, Deus quer te fazer profeta. Deus quer te fazer missionário, seja dentro da tua casa, seja dentro de um hospital, seja dentro de uma igreja. O Senhor quer te fazer profeta. E creia que Ele te capacita. Creia que o Espírito Santo vem sobre você te dar palavras, te dar sentimentos, te dar uma força necessária para poder fazer esse caminho de missão. Conforma, Senhor, o nosso coração à Tua vontade. Abra os nossos ouvidos para acolher a Tua voz e dá-nos um coração generoso, Senhor. Que o Teu Espírito nos mova para fora do nosso egoísmo, para fora dos nossos interesses. Que o Teu Espírito nos capacite, Senhor, a cada dia a sermos corajosos, a sermos pessoas generosas, pessoas no espírito de prontidão em acolher a Tua vontade. E peça a intercessão da Virgem Maria agora comigo, pedindo que ela seja a Tua intercessora, a nossa intercessora, nessa busca da vontade de Deus. Maria que acolheu o Cristo vivo dentro dela, soube viver
na generosidade, no silêncio, no amor, à vontade de Deus para a sua vida e, em consequência, para a humanidade. Que ela seja a nossa intercessora nesse caminho vocacional, nesse discernimento, que ela nos capacite a nos dar, que a gente possa dar o nosso sim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eu agradeço muito a tua companhia, agradeço muito você ter permanecido conosco nessas 3 aulas, ouvindo essas palavras, e eu espero que Deus faça uma obra através dessas palavras na tua vida. Peço que você compartilhe esse curso com as pessoas, peço que você fale sobre isso, sobre a vocação, para que as pessoas possam ser ajudadas a trilhar esse caminho, um caminho de uma segurança maior, de uma busca da vontade de Deus. Visite o nosso site, o site da Comunidade Pantocrator, e peço que Deus abençoe muito a sua vida, te dando sempre uma graça de discernir, de buscar a vontade de Deus. Que o Senhor sempre te conduza como um pastor que conduz as suas ovelhas. Eu peço que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Amém.